o cirurgião plástico, doutor Antônio de Deus, certo? Para uma conversa agora aqui no Repórter Antares. O cirurgião plástico vai falar com a gente sobre os cuidados com procedimentos estéticos, e a gente sabe que um procedimento cirúrgico é sempre uma preocupação. Agora, o procedimento cirúrgico plástico, ele é para fazer um reparo, às vezes é para a estética da pessoa. A gente sabe que tem diversas ramificações nessa questão. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Antares, Repórter Antares. Bom dia, Rodolfo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Antares, muito obrigado pelo convite. Você tocou num ponto muito importante, né? A cirurgia plástica é um assunto da medicina muito sério, apesar de ter muito oba-oba, né? De ter muita propaganda, às vezes de médicos que não são especialistas, muitas vezes de profissionais que não são médicos, fazem de todo tipo de negócio, digamos assim, para conquistar pacientes, clientes, né? Pensando como clientes. E nem sempre isso termina bem, né? A gente vê dia após dia relatos na imprensa nacional, casos de complicações seríssimas, gravíssimas, muitas vezes fatais, por profissionais que fazem de qualquer forma, qualquer tipo de produto, de qualquer jeito, né? Então, é um assunto muito sério a ser debatido. Doutor Antônio, também ocorrem cirurgias clandestinas, de pessoas até que não estão habilitadas. Esse não habilitadas, a gente não vai entrar muito aqui na questão, mas assim, são pessoas que realizam procedimentos cirúrgicos porque a pessoa procura, porque a pessoa quer, e acaba sendo realizada esse tipo de procedimento. Como é que vocês agem, né, diante dessa informação? Qual é a informação que a gente pode passar para quem está nos ouvindo nesse momento? As estatísticas, elas não são oficiais, tá? Porque como você falou, é coisa clandestina, mas estima-se que cerca de metade dos procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos, estéticos do Brasil, são realizados fora dos padrões, tá? Metade, é um número altíssimo, né? É uma calamidade, tá? A informação, ela é pública. Na verdade, o público tem todas as condições de se precaver desse tipo de situação, tá? Procurando profissionais credenciados, por exemplo, como saber se aquele médico é um cirurgião plástico? Essa informação é muito fácil de se resolver. Existe o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o órgão credenciador, né? Todo cirurgião plástico deve estar credenciado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Aquilo é uma certificação, é uma garantia que aquele profissional fez uma prova, aquele profissional estudou, aquele profissional está dentro das normas do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde para atuar. Então, essa consulta é pública no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ela também tem Facebook, você pode consultar por e-mail, você pode ligar naquela clínica e perguntar, pedir dados. Existe uma coisa chamada RQE, que é o Registro de Especialistas de cada profissional no seu estado de atuação, que ligando no CRM também você pode tirar essa dúvida. Isso em relação ao profissional. Em relação à instalação, você pode pesquisar sobre aquele hospital, sobre aquela clínica, se há ou se não há certificação. Tudo está na internet, né? Hoje em dia a gente consegue tudo na internet. A gente pede comida na internet, compra uma TV na internet. Então, por que não pesquisar sobre o profissional que vai ser realizado na internet? E veja que eu não falo apenas de rede social, né? Que são excelentes como meio de comunicação e como meio de entretenimento, mas eu estou falando também de sites, eu estou falando de páginas oficiais dos órgãos. Isso é muito fácil de fugir desse tipo de cilada, né? A oferta desses procedimentos é tentadora, principalmente no caso aí a mulher que deve ser a maior demanda a procura deve ser das mulheres. Como é que a gente pode perceber, doutor Antônio, que um procedimento realizado ele pode estar fazendo mal à saúde da mulher? Olha, realmente mais de 80% do público de procedimentos de cirurgias estéticas é feminino, tá? É um número alto. Se você tem um profissional capacitado, se você está dentro de uma clínica ou de um hospital credenciado,
isso não está isento de complicações. É importante que se diga isso, né? Todo procedimento médico pode ter complicação. A questão é, essa complicação ela deve ser rapidamente diagnosticada e rapidamente tratada, tá bom? Na medida que você está fazendo tudo dentro dos padrões, com certeza você vai ter o contato daquele profissional, com certeza você vai ter o contato daquele hospital, você vai ter uma via de acesso rápido em caso de dúvida. Então, se você vai fazer um procedimento que é esperado que fique inchado, o médico vai lhe explicar antes. Se ficar inchado, mas ficar vermelho, quente, sair pus ou abrir algum tipo de ponto, já foge do normal. Então, pacientes bem orientados, eles sabem quando agir e acionam rapidamente o profissional, o médico que ele fez aquele procedimento para poder ser examinado, né? Então, a regra geral é se informar bem sobre aquele profissional, sobre o procedimento que se vai fazer e o local onde se vai fazer também. A Sociedade Brasileira de Procedimentos Estéticos aí, cirúrgico, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, já constatou aí, vocês já constataram problemas com pacientes pós a cirurgia? Infelizmente, isso é uma rotina. Como eu falei, o procedimento, quando ele é feito fora dos padrões, a chance de complicação é muito maior. Então, pode ser uma toxina botulínica, pode ser um preenchedor, pode ser uma cirurgia com anestesia local. Se ele for feito fora dos padrões, a chance de complicações é muito maior, tá? Então, isso é uma luta diária de informação, de explicar para o público que medicina é coisa séria, que cirurgia plástica é coisa séria, que a dermatologia, que é uma área afim também de procedimentos estéticos, é coisa séria. Para isso que existem os congressos, as pesquisas, os livros, os consensos, que o médico bem capacitado, ele está estudando o tempo inteiro, ele está a vida inteira buscando a excelência, né? Isso não é à toa, isso é porque a gente lida com vida, a gente lida com saúde, a gente lida com pais e mães de família, que é uma responsabilidade muito grande, né? Não pode ser feito de qualquer jeito. Eu estou recebendo aqui no meu WhatsApp uma pergunta de uma pessoa que é mais ou menos assim, diz que o pai dela foi fazer uma cirurgia que não é plástica, é de catarata. Não é uma cirurgia plástica, mas é de reparo também, né? E que para fazer essa cirurgia, o pai dela teve que se submeter a vários exames, até cardíaco. E um procedimento cirúrgico. Vocês também requerem esse tipo de exames para fazer esse procedimento de cirurgia plástica? Claro, você não pode colocar uma pessoa dentro de um centro cirúrgico que vai ser submetida muitas vezes a anestesia geral, sem fazer nenhum tipo de exame, tá? Existe uma rotina. Claro que um paciente mais jovem e mais saudável, a gente não vai pedir todas as avaliações possíveis, mas pelo menos exames de sangue, eletrocardiograma e raio-x de tórax, isso faz parte da rotina de qualquer cirurgia que vai ser realizada em centro cirúrgico com anestesia geral. Então, você saber se aquele paciente, o rim funciona bem, se tem algum distúrbio de ritmo do coração, se a coagulação dele é boa, se ele tem uma reserva de hemoglobina, caso tenha algum tipo de sangramento durante a cirurgia. Então, isso sim faz parte dos cuidados quando você vai realizar qualquer tipo de cirurgia, sem dúvida. Qual a diferença, doutor Antônio, do procedimento cirúrgico plástico para reparar talvez um acidente que aconteceu com o paciente ou um procedimento cirúrgico que o paciente procura para estético apenas? Existe uma diferença? Qual é o procedimento? Como é que acontece isso? Existe basicamente na intenção inicial, tá? Então, quando a pessoa se acidenta, imagina que ela teve uma fratura do nariz ou perdeu uma ponta do nariz num acidente, algo do tipo. A intenção inicial é voltar à normalidade, tá? Por outro lado, quando uma pessoa está com o nariz sem nenhum tipo de trauma, mas quer melhorar, a intenção é fazer um incremento na estética, ficar mais bonito, mais adequado, tá? Do lado do profissional, essa diferença ela é muito mais individual. De cada indivíduo a gente vai pensar em uma coisa, mas no fundo a gente está pensando igual. Por quê? Não se pode separar forma e função, tá? De que adianta um órgão, qualquer que seja, vamos imaginar uma mama ou um nariz, bonito, que não funcione bem. Então, de que adianta um nariz super bonito que não respire? Que aquela pessoa está com o nariz fino, com a ponta lá em cima, mas ela não está respirando bem, não adianta nada. Por outro lado, você não pode também separar somente a função. De que adianta um olho reparado depois de um acidente, que ele fique completamente fora dos padrões estéticos, né? Então, quando se estuda isso e quando se está fazendo uma cirurgia, a gente pensa sempre nas duas coisas. Não se pode separar forma e função. Por isso que a cirurgia plástica ela é indivisível. Não existe cirurgia plástica somente estética, nem somente reparadora.
Tá? O ideal é o cirurgião estar pensando nos dois lados. Não interessa se ele está fazendo uma reparação por acidente, ou por tumor, ou por qualquer que seja o motivo, ou se ele está fazendo uma cirurgia puramente estética, mas ele também está pensando na função. Doutor Antônio, procedimentos estéticos que tiveram complicações, nós temos a informação aqui de que essas complicações, elas têm uma ligação, muitas delas, né, a maior incidência delas, tem a ligação direta com um médico não especialista. De que forma o paciente, né, nós aqui, que no caso, se precisarmos, deve estar atento em relação ao profissional que lhe atende, para que isso não aconteça? É uma questão de buscar esse tipo de informação. Então, da mesma forma que eu falei, você não vai viajar numa companhia aérea que foi lançada na semana passada, que os aviões são turbo-hélice de 1950, que você não conhece ninguém que viajou e você não vai botar sua família lá dentro. Tá? Por uma pura questão de bom senso. Então, você não pode ver um cidadão ou uma cidadã numa rede social que está fazendo oba-oba, fazendo propaganda e fazendo promoção de tudo que é jeito e achar que aquilo lá é suficiente. Você não faça isso com a sua saúde. Então, as informações, elas são públicas. A pessoa vai no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ou na Sociedade Brasileira de Dermatologia, se for um procedimento não cirúrgico. Pesquisa o nome daquele profissional, vê se bate, vê se ele está tudo ok no CRM, vê se o hospital que ele trabalha tem estrutura, vê se o que ele vai fazer é compatível com o que ele está prometendo. Então, você não vai dizer que vai operar uma cirurgia que precisa de anestesia geral numa clínica de beira de esquina. Então, assim, isso é puramente uma questão de bom senso. Aqui vai um alerta, né? Não é só o profissional que está oferecendo esse tipo de oba-oba que é o culpado, né? Muitas vezes a pessoa que procura, ela vai sabendo do risco, né? E aí, quando acontece uma situação desagradável, cai na mídia, vai pro Jornal Nacional e o mundo inteiro acha que o problema é o procedimento, mas muitas vezes não é. É o que cerca o procedimento. É tanto o profissional, quanto a instalação, quanto o paciente que muitas vezes se submete por vontade própria a esse tipo de risco, né? Não vale a pena. Com saúde a gente não brinca, não interessa se a intenção é estética ou não. Doutor, no caso de vocês, profissionais dessa área, como é que vocês se apresentam? Como é que é feito a divulgação? Como é que vocês fazem a propaganda do trabalho que vocês realizam? Porque alguns podem se apresentar como super profissionais que reparam e que consertam todos os defeitos, todos os problemas. E a gente sabe que não é bem assim. Como é que é feito essa divulgação? Como é que a gente conhece um profissional que se apresenta para a gente com a realidade? Porque às vezes pode se apresentar um super profissional que vai corrigir ou que vai resolver todos os problemas, e a gente sabe que não é bem assim. Exatamente, Adolfo. Não existe santo milagreiro aqui, tá? Nós estamos tratando com vidas, nós estamos tratando com imprevistos que a própria biologia nos dá, né? Você não pode garantir que a mesma cirurgia feita em 10 pessoas vai dar o mesmo resultado nessas 10. Cada uma cicatriza de uma forma, cada uma vai ter uma recuperação, uma vai ser mais rápida, uma vai ser mais lenta. Então, qualquer tipo de super promessa, você deve desconfiar. Aqui não é preto no branco, aqui não é matemática, não é 1 mais 1 igual a 2. Infelizmente, não funciona dessa forma com o ser humano, né? E nem com nenhum tipo de organismo vivo, tá? Em relação à propaganda, foi como você falou, cada país vai ter uma regra, tá? Então, nos Estados Unidos, você pode colocar em outdoor, você faz antes e depois, você vai para qualquer tipo de mídia fazer qualquer tipo de propaganda. É a regra deles. No Brasil, o CRM, ele consegue, pelo menos ele tenta regular um pouquinho esse tipo de propaganda, até para não cair no oba-oba, até para não cair na superexposição e numa promessa que não pode ser cumprida. Então, no Brasil, o médico ele não pode postar, por exemplo, o antes e depois. Eu não posso dizer, antes a paciente era assim, depois ela ficou assada. Eu não posso colocar isso no meu site, na minha rede social. Mas isso acontece muito. Acontece fora das normas. Tá dentro daquilo que eu falei. O médico não pode fazer isso, tá? Outros profissionais respondem por eles, mas o médico não pode fazer isso. O médico não pode divulgar promoções e não pode divulgar preços sem avaliar. Então, eu não sei avaliar por uma rede social ou por uma foto de WhatsApp um corpo que eu possa avaliar, um nariz que eu possa avaliar, uma orelha que eu possa avaliar no consultório. Não é a mesma coisa. Então, eu não posso divulgar preços dessa forma por rede social. Isso é a coisa que mais perguntam, né? Que mais procuram a gente. Eu não posso dizer que eu sou o melhor em nenhuma técnica.
Ainda que no fundo só eu tenha feito determinado treinamento para aquela técnica, mas eu não posso falar isso pelas normas do CRM. Eu não posso dizer que eu tenho a melhor clínica, o melhor aparelho, que só eu faço. Então todas essas regras, elas tentam meio que regular para poder o médico ficar cercado por uma conduta mais ética, né? Tem muita discussão em cima disso, né? Se isso é certo, se isso está podando o médico de divulgar o seu trabalho, é uma discussão muito longa, né? A gente teria que fazer 5 ou 6 reporterantários para discutir sobre isso, mas as regras hoje que estão valendo são essas, né? Para poder tentar regular e todo mundo divulgar seu trabalho de uma forma mais ética. Essa é a intenção inicial. Eu recebi aqui também outra indagação dos nossos ouvintes, que outro dia a pessoa estava na farmácia e chegou uma mulher reclamando de dores nos seios, né, que havia feito um procedimento cirúrgico e que estava sentindo dores e procurando um remédio para as dores nos seios. E aí, como é que quem está nos ouvindo, isso deve ser corriqueiro, acontece muito, é normal, ou a pessoa tem que procurar mesmo o médico? Claro, se ela está num pós-operatório recente, se ela operou há pouco tempo, a primeira pessoa que ela tem que procurar é o médico que operou, né? É errado, então, procurar farmacêutico. É errado. Não é que o farmacêutico não possa ajudar. Se for um analgésico comum, um medicamento da rotina, provavelmente ele vai lhe ajudar e provavelmente vai até coincidir com o que o médico diga. Mas pode não ser, né? Nesse primeiro momento, pode ser um sangramento, pode ser uma assimetria fora do normal, pode ser um início de infecção. Então, qualquer coisa que fuja da normalidade, principalmente nos primeiros dias, 7 dias, 10 dias, o médico tem que ficar sabendo, né? E dificilmente aquele médico que operou, que fez a cirurgia plástica, ele não vai querer saber, porque é interesse também do médico que o paciente fique tudo bem, né? É uma cirurgia eletiva, que a paciente estava bem, ela tem que continuar bem. Esse é sempre o nosso raciocínio. Então, ela deve sim procurar o médico sempre depois de um procedimento cirúrgico, se tiver qualquer tipo de complicação. Nós já falamos aqui que quem procura mais esse tipo de procedimento são as mulheres. Agora, qual é o procedimento mais procurado hoje? No Brasil, são 3 os principais procedimentos realizados na cirurgia plástica, tá? A lipoaspiração, a cirurgia de prótese de mama e a cirurgia de abdômen, tá? Que são os três campeões aí nas mulheres de 20 até os 40, 45 anos. Após essa faixa etária, o principal procedimento procurado é a cirurgia de pálpebras, tá? A blefaroplastia, tanto a parte superior quanto a parte inferior. Tratamento de bolsas, de flacidez, esses aí são os campeões, tá? E numa faixa etária um pouco mais jovem, a rinoplastia, que é a cirurgia de nariz, ela também tem um destaque um pouco maior. Esses procedimentos, o Piauí está realizando de forma natural já, é uma prática já realizada aqui, ou a gente ainda precisa de especialização e de pessoas mais renomadas fora do estado? Como é que está hoje a situação do nosso estado com esses procedimentos cirúrgicos? Interessante a sua pergunta. A fronteira do conhecimento, ela não respeita limites geográficos, né? Então, assim, você pega, hoje em Teresina, no Piauí, existem mais de 35 cirurgiões plásticos, né? Então, é um número mais do que suficiente para atender a demanda da população. Não é todo mundo que faz cirurgia plástica, nem todo mundo precisa de cirurgião plástico ao longo da vida. Os profissionais de Teresina são profissionais extremamente gabaritados, né? A formação é muito longa, né? Você faz 6 anos de medicina, você faz 2 anos de cirurgia geral, aí você faz uma nova prova para fazer mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, são 11 anos de formação. Ao final, você tem que fazer uma nova prova para ser cirurgião plástico credenciado, que é aquilo que nós falamos no começo da entrevista. Então, os profissionais de Teresina fazem as residências nos melhores centros, né? Você faz residência em São Paulo, você faz residência no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, você sai do Brasil, nossos colegas são muito atualizados, sai do Brasil para fazer congresso, então você está em congresso na França, você está em congresso nos Estados Unidos, que é onde os cirurgiões que fazem os livros, que todo mundo estuda, estão lá dando a aula. Então, esse conhecimento ele é muito disseminado. Você não realmente em Teresina está muito bem servida de profissionais altamente técnicos e especializados para isso. Só para encerrar, a última colocação que eu gostaria de fazer com o Dr. Antônio de Deus. Só quem realiza procedimentos cirúrgicos são médicos ou outros profissionais também realizam? Procedimentos cirúrgicos de maneira geral? Isso. Não só médicos, né? Você tem, por exemplo, uma área da odontologia que é o cirurgião bucomaxilofacial. Ele é cirurgião, então ele vai resolver problemas de mandíbula, de maxila, ele vai auxiliar bastante em fraturas de face.
muitas vezes em conjunto com o cirurgião plástico, e muitas vezes ele resolve mesmo sem a presença do cirurgião plástico. Então, o próprio dentista, ele faz outros tipos de cirurgias, não necessariamente relacionadas a trauma, cada um dentro da sua área de atuação, né? Você não pode procurar um profissional, você não pode procurar um cirurgião plástico para resolver um problema de desoclusão dental, que os dentes não se encaixam. Não é a área dele, né? Da mesma forma, você não pode procurar alguém que esteja especializado somente no área para fazer sua mama ou para fazer outro tipo de Eu vou ser cirurgia. um pouco mais específico. Lipo, só médicos que realizam ou outros profissionais também realizam? Lipoaspiração, somente médico e cirurgião plástico deve realizar, tá? Nem mesmo o médico que não é cirurgião, ou nem mesmo o médico cirurgião geral, está apto a fazer uma lipoaspiração de maneira segura. Isso aí, assim, quando você vê na mídia um problema com lipoaspiração, mais de 90% dos casos acontece isso. Muitas vezes não é médico, muitas vezes não é cirurgião plástico, mesmo sendo médico, vai fazer uma lipoaspiração e acontece um desastre. Então, as pessoas têm muito medo. Se a sua pergunta foi específica, eu serei específico. As pessoas têm muito medo de uma cirurgia que é para ser muito segura. A lipoaspiração é para ser muito segura. Então, a dica é sempre procure o profissional, veja se ele é certificado ou não, veja se o hospital é credenciado, veja se a clínica tem estrutura. Ok, eu conversei aqui com o Dr. Antônio de Deus, que é cirurgião plástico. Tem mais algum assunto que você gostaria de falar? Fique à vontade. Eu queria agradecer pela sua vinda aqui aos estúdios da Rádio Antares e fique à vontade aí para suas considerações finais. Eu agradeço novamente o convite. Eu acho que esse tipo de pauta é sempre muito importante. O Brasil é um país muito vaidoso, né? O Brasil é um país que só perde para os Estados Unidos, é o vice-campeão mundial em procedimentos estéticos e em cirurgias plásticas. É um país de gente muito vaidosa, que tem muito sol, muito exposto, é um país tropical. E isso deixa as pessoas com a ânsia de procurar por procedimentos estéticos muito alta, tá? Mas a segurança sempre em primeiro lugar. Segurança, coerência, bom senso. Não acreditar em milagreiros, não acreditar em grandes promessas e não se guiar somente aí pelo que o próprio profissional fala de si mesmo, né? Então isso é muito importante. Agradeço novamente, um bom dia a todos. Tá aí o Dr. Antônio de Deus, cirurgião plástico. A gente conversou e destacou aqui algumas informações referentes a esses procedimentos cirúrgicos. Você que nos ouviu nesse momento, fique atento e mais informações serão repassadas com o próprio médico e não deve ser procurado um profissional que não seja da área específica para fazer esse tipo de procedimento. É coisa muito séria. No país nós já tivemos problemas até de morte com pessoas que foram fazer apenas um procedimento cirúrgico, plástico, e acabaram perdendo a sua vida.